Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação no Simbio. Nosso grupo vai falar um pouco sobre o ensino de volume específico e qualidade dos pães. E esse trabalho tem como a autoria principal a mim, me chamo Vinícius, e as minhas colegas de trabalho, a Júlia, a Isadora, a Milene e a nossa co-orientadora, Juliane Sachs, e o nosso orientador, Guilherme Sachs. Tudo isso foi desenvolvido dentro da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então, para começarmos a entender sobre o trabalho, precisamos entender primeiro alguns conceitos da química. O que é volume específico, o que é massa específica. A massa específica ela é uma fração, ou seja, ela é uma divisão entre a massa e o volume estudado sobre qualquer objeto ou amostra, no nosso caso pães. E o volume específico? O volume específico ele é o inverso dessa massa específica, então ele é volume dividido pela massa, ou ele é a massa específica elevado a menos 1. E qual a importância de você estudar esse volume específico? Ele serve justamente para determinar a qualidade, por exemplo, do seu objeto de estudo. Você fazer uma análise qualitativa sobre aquilo. E a aula prática ela serve justamente para isso. Ela é uma simulação para a vida real, para os alunos entenderem como esses conceitos eles podem ser usados no dia a dia, inclusive para melhorar, enfim, a qualidade de qualquer coisa que você esteja estudando, certo? Bom, e qual o objetivo desse nosso trabalho? Esse nosso trabalho serve justamente para propor uma sequência didática, no caso de alunos do 9º ano, mas que pode ser usado posteriormente em outras turmas, certo? E ele serve justamente para reforçar esse conteúdo teórico sobre massa e volume específico. Bom, em relação à metodologia, como que a gente faria essa aula prática? Qual seria o passo a passo para que isso ocorresse? Então, com a parte teórica de massa e volume específico já pré-aprendido em sala de aula, o professor iria propor aos alunos para que preparassem suas próprias amostras. No caso, pães. Aquele que você faz mesmo em casa, simples, com farinha, com água. E com essas amostras já dentro de sala de aula, então o professor iria para o seu primeiro passo, que seria pedir, sugerir aos alunos que propusessem soluções para medir essa massa e esse volume específico, certo? E caso os alunos não conseguissem propor alguma solução viável ou ela estiver incorreta, o professor vai para o segundo passo, que seria pedir aos alunos que procurassem na internet, se alguém já tenha feito, tentar procurar soluções além do que eles conhecem no livro, além do que eles conhecem no colégio. Caso ainda isso não ocorra, ainda seja inviável ou esteja incorreto, aí o professor entra com a solução. Então propondo, porque ele vai ter aquele material, então ele vai propor essas soluções. Por exemplo, para medir a massa específica, você poderia usar uma balança, aquelas balanças comuns mesmo que o pessoal usa na culinária, que você acha em loja de eletrodoméstico. A ideia é que esse experimento ele não seja, ele não precise de materiais caros, seja uma coisa simples. Então, com a balança você poderia medir essa massa. E o volume poderia ser feito da seguinte forma: você poderia pegar um recipiente, enchê-lo de alpiste ou de painço, alguma coisa, que você pudesse mergulhar esse pão e medir esse deslocamento final menos o inicial do volume, e então você teria esse volume. E em relação ao resultado de discussão, eu gostaria de abordar alguns pontos importantes sobre o nosso trabalho. A primeira seria o reforço da didática, o reforço da aula prática em relação ao conteúdo teórico, certo? Então você dá uma base a mais para o aluno para ele entender aquele conteúdo. E um outro ponto bem importante também a ser apontado é a facilidade, Então ele tem uma praticidade e principalmente uma precisão muito boa, Então, mesmo não precisando utilizar de materiais muito complicados.
E aqui nós temos uma parte, uma foto de parte do nosso experimento, Então a gente pode ver, por exemplo, na figura a pesagem do pão, para calcular a sua massa específica, e nas figuras B, C e D, a medição desse volume do nosso material, da nossa amostra. E para encerrarmos a nossa apresentação, eu gostaria de levantar mais alguns pontos importantes. O primeiro seria novamente no reforço da didática e principalmente na busca de soluções para determinados problemas. Além disso, é uma atividade de fácil execução, não precisa de materiais e nem métodos muito complicados para que isso ocorra. E apesar de trabalhosa, possui bons resultados preliminares, então você pode fazer uma boa análise a partir disso, certo? E eu gostaria de agradecer tanto a minha co-orientadora, a Juliane Sachs, quanto ao Guilherme Sachs e a todas as minhas amigas, e todas as minhas companheiras de trabalho que estiveram comigo durante a execução desse trabalho. Muito obrigado, pessoal.